pessoas! Olha lá a gente aqui de novo. Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Continuando em acidentes ósseos, certo? Mas aí agora a gente vai falar sobre esqueleto axial. Vamos lá. A partir do nosso eixo do nosso corpo, né? Essa aqui então é a nossa caixa torácica. Aqui eu tô mostrando para vocês o osso externo com a articulação com a clavícula com L, certo? Não é com R. A clavícula se articula também com a escápula. E aqui a gente tem o húmero. Então aqui a gente tem a cintura escapular. Quero chamar a atenção aqui de vocês sobre as costelas. Aqui onde está em azulzinho, não são costelas, são as cartilagens, né? E eu quero mostrar essa figura aqui agora para vocês perceberem que aqui, uma vista lateral, a gente tem o externo, parte posterior, as costelas se articulando com a coluna e na parte da frente, as costelas se articulam com as cartilagens e não com o osso externo, tá? Então, elas se ligam primeiro à cartilagem para depois chegar aqui no externo. É esse osso que tem a sutura, né? A fratura aqui que a gente faz para poder fazer cirurgias cardíacas. As costelas em vermelho, tá? Que são 7, a gente vai chamar de costelas verdadeiras. Em verde, a gente vai falar que elas são falsas. E as flutuantes são essas últimas em azul, tá? Por que isso? As verdadeiras, porque elas se ligam diretamente aqui com o osso externo. As falsas, elas têm aqui, ó, essa cartilagem, essa fusão de cartilagem para poder se dividir, se dividir, né? Aqui, as flutuantes são evoluções do nosso corpo. Então, futuramente, elas vão migrando até quase desaparecerem, tá? Porque elas não têm função. Antes, a nossa capacidade respiratória precisava ser muito maior para correr longas distâncias por causa de presas e buscar alimento. Agora, não é tão necessário, a gente não precisa se deslocar tanto assim, tá? Então, a gente não tá quase mais precisando das flutuantes. Tanto que tem mulheres que tiram para ficar com mais cinturinha. Critério de cada um, a gente não tá aqui para discutir se isso é bom ou ruim. Quando a gente pega, então, essas duas estruturas, a gente também tem acidentes ósseos, a gente pode nomear algumas estruturas. Então, eu quero que vocês, externo, tá? É o nome deste osso por completo, com S, tá? Não é com X. Aqui é a parte articular, cavidade articular, onde fica a clavícula que eu acabei de mostrar para vocês. Como a gente vai chamar essa estrutura de cima aqui? Manúbrio. Esse aqui é o corpo do externo. Vocês percebam que tem uma suturazinha aqui, ó. E essa pontinha aqui a gente vai chamar de processo chifóide, com X. Aqui são as costelas. Eu quero chamar a atenção que da cabeça, logo em seguida da cabeça a gente tem o colo, tem uma protuberância que é um tubérculo aqui, tá? Então, provavelmente vocês vão encontrar aí no caderno de vocês de estudos essas estruturas. Aproveita e já coloca aí. E aqui a gente tem o arco costal. Ainda falando de esqueleto axial, vamos falar sobre a coluna. Então, essa aqui é uma vista anterior da coluna, lateral e posterior. Lembrando que a coluna tem essas curvaturas naturais, a gente já discutiu a respeito disso, que é natural essa lordose cervical e a lordose lombar, e a cifose torácica e sacral, a gente já falou a respeito disso. Vértebras cervicais são 7, torácicas 12, lombares 5, e aqui a gente tem a abreviação delas, certo? Mais 5 sacrais e as coxígenas. Lembrando que as vértebras são ossos irregulares
E a gente vai estudar, então, cada diferenciação dentre elas, porque elas são todas muito parecidas, porém têm diferenciações. Lá em cima. Essas duas são as primeiras vértebras, as duas primeiras, certo? Então, essa daqui é a Atlas, que é a nossa primeira vértebra, e a segunda vértebra que é Axis. Elas têm características muito peculiares e só elas têm essas características, então eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui é a parte articular onde apoia a base do crânio. Então, lá na parte occipital, onde tem o encaixe com aquele foramezinho que a gente mostrou para vocês. É a base ali da cabeça, tá? Então, ali no pescoço, bem aqui atrás. A gente consegue, tem um pouco de dificuldade para palpar essa vértebra, mas não. Nossa segunda vértebra, chama atenção aqui para esse foramezinho, tá? Ele chama forame transverso. Depois a gente vai ver se ele aparece ou não nas outras. Então, fica atento aí, tá? Esse aqui é o corpo da vértebra. Todas as vértebras têm corpo, com exceção da primeira vértebra. Na nossa segunda vértebra, esse aqui é o processo odontoide. Então, a gente tem aqui a primeira, a Atlas. A gente tem um dentinho que apoia e segura, que não é maior do que isso. Ele é muito fininho. Se assemelha mais ao seu dedinho. A primeira vértebra vai ajudar a fazer esse movimento. E a segunda vértebra vai fazer com que tenha esse encaixe aqui e a gente consiga movimentar a cabeça de um lado para o outro. Essa é a principal função do osso odontoide e a gente só vai encontrar na axis, não tem em outro. Aqui vocês podem perceber a base articular, tá? Para poder sustentar essa vértebra de cá, tá? O encaixezinho para a gente poder fazer esse movimento de negação e de flexão. Então, rotação lateral, flexão e extensão. Esse processo aqui a gente vai chamar de processo espinhoso. Aonde que tá aqui, ó? O processo espinhoso aqui, ó. O processo espinhoso é essa partezinha aqui de trás que a gente consegue fazer a palpação, mas a gente não faz massagem sobre ele, certo? A gente faz sempre massagem na lateral. Quem merece massagem e relaxamento é o músculo, não o osso. A gente não pode fazer movimentos, tá? Em cima dos ossos, até porque não faz sentido. E aqui a gente tem aqui na lateral o processo transverso, certo? E esse aqui é o forame transverso que a gente já viu, corpo da vértebra. Vamos para o próximo. Aqui a gente tem as vértebras torácicas. Vou puxar aqui de novo para vocês poderem ir acompanhando junto. Olha só, vértebras torácicas. Aqui a gente vai encontrar o processo espinhoso. Então, diferente da outra, essa imagem, o processo espinhoso estava viradinho para baixo, tá? Essa daqui tá para cima, mas é a mesma coisa, é o mesmo processo espinhoso que a gente vai encontrar aqui. Olha só, o processo transverso igual às vértebras cervicais. Mas, porém, vocês podem perceber que aqui não tem mais aquele forame. Em compensação, a gente tem aqui, ó, o pedículo, que é o que une o corpo da vértebra com o processo transverso. E o processo transverso para o processo espinhoso, a gente tem uma estruturazinha aqui do meio que a gente vai chamar de lâmina. Essa região vazada, que é um buraco, é sempre o forame vertebral. Lembra que eu falei que o buraco a gente vai chamar de forame agora? Forame vertebral tem todas elas. Uma vista lateral aqui para vocês, tá? Nas vértebras torácicas, a gente vai encontrar essa estruturazinha chamada fóvea, que é essa articulação que une uma vértebra na outra. Então, a gente tem uma vértebra e outra, elas precisam se articular, se encaixar, tá? Então, essa estruturazinha aqui, imaginem isso aqui, vou até pintar para ficar bem bonito, tá?
é como se encaixasse, como não, né? Encaixa. Então, a vértebra de cima se encaixa aqui na vértebra de baixo para a gente poder fazer essa movimentação. Então, a maior movimentação da parte torácica é o movimento de flexão e extensão, graças a essa articulação. O corpo da vértebra, e eu quero que vocês percebam o que aqui? Esse processo espinhoso que tá aqui. Olha só, o primeiro nem tem, o segundo é bifurcado da segunda vértebra, olha só como ela é bifurcada, tá? E aí ela vem se unindo, e essa daqui é uma vértebra de transição, é uma das últimas. Para quê? Para dar início às vértebras torácicas. As vértebras torácicas, elas são bem pontiagudas, bem voltadas para baixo. Vamos abrir essa imagem aqui, ó, para vocês poderem analisar um pouquinho melhor, para ficar mais fácil de entender, tá? Então, olha aqui, percebam que aqui elas são bem fininhas, bem achatadinhas, bifurcadas, e aí, logo em seguida, nas vértebras de transição, a gente começa a perceber uma movimentação diferente. Elas são bem inclinadas aqui, ó, o processo espinhoso nessa região. Dá uma olhada. E quando chega aqui na lombar, olha só o que acontece, fica diferente de novo. A gente vai ver agora, então, as lombares. As vértebras lombares, como a gente pode perceber aqui, ó, elas são maiores, as vértebras lombares. O corpo é maior, a estrutura é maior. Olha só onde se articula. A fóvea, aqui, ó, e a fóvea aqui, ó, o processo articular, tá? E o processo espinhoso, ele é mais curto, mas mais largo, diferente do processo espinhoso da torácica, que é mais comprido e mais inclinado para baixo. Ele tem uma angulação maior. Aqui é uma vista de cima, certo? De uma vértebra lombar. O corpo da vértebra é igual para todos, só muda o tamanho, como a gente está vendo. O processo transverso, o forame, o processo espinhoso aqui, tá? E aqui também, só demonstrando a parte em azulzinha, são as partes que se articulam ou recebem algum tipo de ligamento. Eu vou abrir de novo aqui, só para vocês poderem memorizar melhor a diferença entre as vértebras, tá? Então, aqui também são vértebras, certo, gente? Mas elas já estão fundidas aqui. Reparem aqui no processo espinhoso. Olha como eles são maiores. Em compensação aqui, os processos transversos são maiores, porque os músculos são maiores, precisam de uma área de inserção maior. Processo transverso e o processo espinhoso está aqui no meio, ó. Eles ficam todos muito bem encaixadinhos, um em cima do outro, para quê? Para proteger a nossa medula. Aqui, então, o nosso osso sacral, certo? A fusão das últimas vértebras, e eu quero chamar aqui a atenção para vocês do forame sacral, que lembra quando eu mostrei aquela coluna lá na outra aula, quando a gente estava falando de crânio? Aquelas ramificações, aquelas terminações nervosas vão sair por esses forames e vão inervar os membros inferiores. Percebam aqui, então, a inclinação e a curvatura desse osso e os últimos que são o cóccix. Vamos lá. Então, aqui, para a gente finalizar o nosso tronco, o nosso eixo axial, nosso esqueleto axial, eu mostrei para vocês, ó, então, a cintura escapular. Foi o externo, a clavícula e a escápula. Então, a clavícula tá aqui. Vamos olhar ela de perto para dar uma analisada nela agora. Então, aqui a clavícula, tá? Tem essa forma. E ela fica apoiada e ela se une com a escápula e com o externo, certo? Ó, então, aqui, ó, extremidade external. Então, aqui encosta aqui no externo. E aqui, ó, extremidade acromial, que o acrômio tá na escápula, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E olha aqui, outro tubérculo, tubérculo conoide. É essa saliência arredondadinha que a gente tem aqui. Vamos lá, tá acabando, gente, mais um pedacinho.
que a gente vai falar então na próxima aula? A gente estava no esqueleto axial. Próxima aula, se preparem, a gente vai entrar em membros superiores. Deixa eu deixar aqui a imagem para vocês verem, só vou aumentar a minha. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Aula curtinha, breve, mas memoriza e passa tudo pro caderno. Pinta, desenha, não deixe de fazer suas atividades. Tá bom? Fica ligado? Vamos pro próximo vídeo.